Olá, professores e alunos da Escola Dominical, grande alegria, grande satisfação estar de volta. Hoje nós vamos apresentar a nossa lição de número 12, os maus lavradores e a igreja. Nosso texto bíblico básico está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 21, versículos 33 até o versículo de número 43. E o nosso texto áureo em Mateus, capítulo 21, versículo 44, que nos diz o seguinte: E quem caiu sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Esse versículo mostra a importância da pessoa de Jesus. Aquele que cair sobre ele será despedaçado. Aquele sobre quem ele caiu será transformado em pó. Jesus é a pedra angular. Então aquele que cai sobre ele é transformado, é regenerado, justificado e salvo. E aquele sobre quem a pedra cair será reduzido a pó, isto é, pelo julgamento, o grande juízo em que os seguidores de Cristo serão separados daqueles que rejeitaram a pregação das boas novas do Evangelho. Esse simplesmente será lançado na condenação eterna, isto é, será reduzido a pó. Essa parábola dos maus lavradores, ela nos traz alguns ensinamentos muito importantes. Essa parábola, ela está presente nos evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos, ele é composto de Mateus, Marcos e Lucas. São os evangelhos que compartilham das mesmas passagens bíblicas, embora cada autor mostre o mesmo assunto de uma ótica diferente, já que os destinatários eram diferentes. Mateus escreveu para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para os gregos. Por isso, alguns omitiram ou acrescentaram certas informações, porque os destinatários dos evangelhos eram pessoas diferentes, de culturas diferentes, de hábitos diferentes. Logo, os evangelistas tiveram que adaptar as mensagens às necessidades e às características da cultura para onde o evangelho foi originalmente escrito. Nessa parábola dos lavradores maus, Jesus, ele conta essa história, ele estava diante de um público judaico. Ali estavam os fariseus, os escribas e os sacerdotes. E Jesus, então, ensinou essa parábola porque, naquele momento, os escribas, sacerdotes e fariseus perguntavam a Jesus a respeito da sua autoridade. Com que autoridade tu dizes estas coisas? Então, arguído a respeito da sua autoridade, Jesus fala dessa parábola. E nessa parábola, um certo proprietário, adquirindo uma vinha, ele cercou-a, ele construiu uma torre nessa vinha, e ele construiu um lagar nesta vinha, isto é, ela foi bem preparada para o cultivo e para a produção de frutos. E então ele pega essa vinha e arrenda a algumas pessoas, e diz para eles que no tempo certo, ele voltaria para colher os frutos da produção daquela terra. Isso era algo comum naquela época. As terras eram arrendadas e o proprietário, num certo tempo, recebia o pagamento em dinheiro ou então recebia em frutos da terra. Aqui nessa passagem, o homem voltaria no tempo certo para receber um pagamento na base dos frutos da terra. No tempo certo, ele enviou seus servos. E aqueles que arrendaram a terra, eles lançaram mão dos servos desse homem, matando alguns e apedrejando outros. E esse homem, então, surpreso e aborrecido, ele envia novamente seus servos, aqueles homens que procedem da mesma forma. Apedrejam e matam os servos daquele homem. Por fim, ele decidiu enviar o seu próprio filho, dizendo, certamente que ao meu filho eles tratarão bem.
e eles pagarão o preço devido do arrendamento. Só que enviando o seu filho, aqueles homens disseram: esperem aí, ele é o herdeiro. Vamos matá-lo e tomaremos posse dessa vinha. E assim fizeram. E aquele homem, então, profundamente aborrecido, profundamente triste, recebeu essa notícia de que eles haviam lançado mão sobre o seu filho e matado este filho. Então Jesus vira-se para aqueles homens e diz o seguinte: quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Era uma pergunta aos escribas e fariseus. E eles responderam: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem os frutos. Então Jesus lhes diz: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor. Foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. E aí Jesus finaliza no versículo 43 dizendo: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Jesus estava ensinando uma parábola com aplicação direta aos sacerdotes, escribas e fariseus e aos príncipes de Israel. Eles iniciaram aquele diálogo com a pergunta a respeito da autoridade que Jesus tinha para fazer o que fazia. E Jesus termina passando para eles duas perguntas: o que fazer com esses lavradores maus? E eles aparentemente foram movidos por um senso de justiça, só que não sabiam que estavam falando de si próprios. E Jesus termina dizendo algo que para eles era algo trágico. Eu vos digo, porém, que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Nós temos aqui algumas representações. Nós temos aqui nessa parábola algumas coisas muito importantes. Com ela, Jesus queria mostrar que o Filho de Deus foi rejeitado pelos judeus. Ele foi rejeitado. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Essa parábola também é utilizada para mostrar, além da rejeição do Filho de Deus, que o Filho de Deus foi morto. Foi morto pelos judeus. E que certamente um dia esses lavradores maus, eles receberão a punição coerente com a atitude que tiveram. Quando nós analisamos o contexto histórico dessa passagem, nós entendemos algumas coisas muito importantes. Por exemplo, aquela vinha era um lugar onde se plantavam uvas. O plantio de uvas era uma coisa comum naquela época em Israel. O dono daquela vinha cercou-a. A cerca colocada naquela vinha, ela é uma representação de proteção contra invasores e contra inimigos. Lá no passado remoto, Deus entregou a lei de Israel a Moisés, seu servo, no cume do Monte Sinai. A lei de Israel funcionaria como a cerca de proteção contra os invasores e contra os inimigos da nação. O lagar que aquele proprietário construiu, o lagar era um lugar onde onde a uva era pisada, onde a uva era amassada. Nós podemos dizer que o lagar representa o lugar da moldagem e da preparação. Isto é, a igreja do Senhor Jesus é uma representação do lagar presente naquela vinha. E o proprietário, além de construir uma cerca e construir um lagar, ele construiu também uma torre. A torre era um lugar onde as pessoas às vezes dormiam, mas acima de tudo a torre era um lugar de vigia. Era um lugar onde um sentinela era colocado no seu cume e exercia vigilância sobre aquela propriedade. Nós podemos dizer que essa torre também pode ser uma representação
do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus. Ele é a nossa torre de vigia. Ele é a nossa garantia de que todas as circunstâncias que estão à nossa volta estão debaixo do seu controle, estão debaixo do seu domínio. O dono da vinha é o próprio Deus. Os arrendatários, isto é, aqueles lavradores maus, que estabeleceram um contrato para explorar a produção daquela vinha, esses arrendatários são os representantes de Israel, seus sacerdotes, os escribas, os fariseus e os príncipes de Israel. Os servos enviados por aquele senhor, que foram maltratados e mortos, eles representam exatamente os profetas de Israel. Os profetas de Israel, por causa da sua mensagem, porque eram portadores da mensagem de Deus, muitas vezes foram perseguidos, torturados e mortos. Por exemplo, o profeta Elias sofreu de uma maneira terrível debaixo das mãos de Acabe e sua esposa Jezabel. Zacarias, filho do sacerdote Joiada, foi apedrejado no pátio da casa do Senhor. Jeremias foi torturado, preso em cisternas. Isaías, conforme a tradição, diz que ele foi cerrado ao meio. Amós, o profeta, segundo a tradição judaica, foi assassinado com um bastão. E João Batista, vocês conhecem bastante a história, ele foi decapitado, ele foi morto por causa da sua mensagem, porque era um homem comprometido com a vontade e o plano de Deus. A pedra de esquina é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é também o filho, o herdeiro dentro desta parábola, que foi rejeitado, mas foi estabelecido como pedra de esquina. E os novos arrendatários, aqueles que substituíram os maus lavradores, somos nós, a igreja, os gentios. Os maus lavradores representam a nação de Israel, a nação judaica. Os lavradores que substituíram a estes somos nós, a igreja gentílica, a igreja, corpo de Cristo, sacerdócio santo, povo separado, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Estamos chegando ao final dessa aula. Esperamos que você tenha tido até aqui um excelente aproveitamento. Queremos contar sempre com a sua audiência, a sua presença e as suas orações. Até o nosso próximo encontro.